Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Próximo Nível. Desta vez nós vamos falar de Bloodborne e para falar de Bloodborne eu tenho comigo o Ruben Remédios, ou Mr. Remedy. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo bem? E tu Isso é que estás muito interessa. entusiasmado para falar de Bloodborne? Eu estou muitíssimo entusiasmado para falar de Bloodborne, desde que o joguei contigo, no espaço da PlayStation, que não penso Basicamente noutra estás a fazer um coisa. bocado para o que eu perguntar. Então e por que razão é que estás aqui a fazer esta antevisão comigo? Peço E tu desculpa ias então, dizer, já porque disse, nós estivemos a jogar, mas pronto, já disseste. já disse. Peço desculpa. Está dito, está dito, está dito. Pois é, nós estivemos a jogar o jogo no espaço da PlayStation, fomos um dos felizardos. Na altura, pelo menos em que nós jogámos, eu fui catalogado ou rotulado como uma das únicas pessoas que conseguiu vencer o boss. Isso depois Sim, talvez tenha sido uma coisa que foi destornada mais tarde, não aliás, sei. vou fazer também aqui um spoiler: o Daniel foi a primeira pessoa a derrotar o boss, pois foi ele quem ganhou o troféu. Yay! Yay, é verdade. É verdade. Estava lá o troféu para confirmar. Mas nós se calhar vamos começar pelo início. É verdade, nós estávamos com bastantes expectativas para jogar o jogo. Tudo começou com a criação de personagem, que eu achei que a criação por acaso está bastante mais detalhada e profunda do que o que já tínhamos visto no Dark Souls, neste caso. Sim, sim, está bastante complexo. O Daniel conseguiu criar a sua madame de forma bastante rápida e estava bonita. Ao E contrário de ti, que ao demoraste uma contrário, eternidade. ao contrário de mim, que demorei um pouquinho mais a criar o meu Asdrubal, mas ficou um senhor com muita classe e que eu certamente vou recriar quando tiver a minha própria cópia do jogo. É curioso porque a quantidade de personalização é grande, ao ponto de tu teres criado um velho, Uhum, enrugado, sim, com uma espécie de cabelinho e mustache à forma de mosqueteiro, é com verdade. azul Azul, azul. e umas manchas da cara e etc. Sim, sim, sim. Aliás, dá para colocar alguns detalhes muito interessantes na nossa personagem, a ponto de termos várias diferentes e nenhuma delas ser igual. Certamente que a minha personagem não vai ficar igual à de uma outra pessoa que vai jogar o jogo. E é realmente muito interessante. E temos uma espécie de classe ou várias subclasses que podemos escolher e que nos vão fazer com que os nossos stats fiquem bastante diferentes. Eu escolhi o stat mais velho, ou seja, o lutador mais velho, Uhum. o que dá mais, se eu não me engano, mais vida e mais força. Sim, mais Uh, defesa. Exato. Exatamente, exatamente. Mas já vamos falar disso a pouco. Exato, porque aqui não se escolhe, basicamente, por exemplo, que és uma classe como um Paladin ou um Knight ou por aí fora, aqui não, Uhum. aqui é de género. Qual é que foi a tua história de vida? Se foste uma Exatamente. pessoa que teve dificuldades quando era mais novo, se eras um lutador, se estavas, por exemplo, na corte, por aí fora, e isso é que vai regular mais ou menos a classe inicial de cada pessoa. Exatamente. E eu acho que isso por acaso é uma ideia gira, é uma ideia de dar um bocadinho mais de profundidade também até à personagem, embora isso não se note, Exato. ou pelo menos a gente não tenha notado tanto Exato, não durante. tivemos muito tempo para ver isso, mas não sei de que forma é que isso poderá influenciar na história. Duvido que o faça, pelo menos com uma grande intensidade, mas é uma novidade interessante. Exato. Depois disso saltámos um bocadinho mais à frente para o Hunter's Dream, uma das novas coisas que ainda não tinha sido muito revelada ou detalhada, mas que agora já podemos falar. O Uhum. Hunter's Dream, que é uma espécie de hub onde uma pessoa vai gastar os seus echoes, que agora já não são souls aqui. Exato. Sim, Ao sim. contrário da série Dark Souls, aqui são echoes, e esses echoes podem ser gastos nessa zona, no Hunter's Dream, com uma rapariga, Uhum. que tu, Que lhe chamou a Irina, que porque tinha um é sotaque uma. meio russo. Exato, é uma boneca russa, que nos vai dando, enfim, novidades e várias coisas sobre o mapa que vamos desbloqueando aos poucos. E é lá Ah, que a gente pode evoluir, tal como na Maiden do Dark Souls 2, a personagem, ou seja, usando os Echoes, podemos gastá-los para evoluir a personagem. Também é exato. neste espaço que encontramos os vendedores, que não é Uhum. bem um vendedor, é uma espécie de um altar onde se pode gastar os Echoes para ganhar novos equipamentos. E mais acima existe um tipo onde podemos fazer melhorias às armas e etc. Ou seja, é uma área que serve como o hub inicial, mas também com o hub ao longo da aventura, e o qual podemos aceder através de umas lanternas que estão espalhadas pelo mundo. Sim, que vão substituir as Bonfire, É exatamente. e são também tão sombrias quanto o resto do cenário. Sim, porque isso é uma coisa que agora nós temos de passar, que é todo o cenário de Bloodborne, para mim, consegue ser mais incomodativo
por exemplo, no Dark Souls, ou seja, toda aquela construção victoriana, todos Uhum. aqueles cenários, aquelas coisas, aqueles edifícios mais pontiagudos, o jogo nota-se que é muito mais agressivo. Sim, em tudo, visualmente e mesmo na jogabilidade. Aliás, o jogo faz com que pede-nos que nós sejamos mais agressivos na nossa jogabilidade, pede-nos que nós não pensemos de uma forma tão defensiva, Uhum. e premia-nos por colocarmos a nossa habilidade à prova, atacando de várias formas diferentes, porque os inimigos também são inteligentes, a inteligência artificial também está muito melhorada em comparação com a série Souls. Exato. Aqui não há aquela coisa. Ou há, depende, porque nós ainda não conseguimos explorar coisas como utilização, por exemplo, utilização de escudo, Uhum. que supostamente existe, ou seja, já foi mais ou menos dito que é capaz de existir. Mas aqui não há muito aquela coisa do jogo do gato e do rato, onde uma pessoa tem de ser muito cautelosa, aproveitar a oportunidade ideal, defender até lá e depois contra-atacar. Aqui não, aqui é muito aquela coisa do desviar, 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 atacar, desviar, 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 atacar, ou seja, há muita Uhum. ideia do movimento, de Exato, e agir temos depressa. Exato, e temos que fazer um bom jogo entre as nossas duas armas. Neste caso, tínhamos o machado ou uma espécie de serra Sim, que foi se isto que pode nós esticar e escolhemos. encolher, exato, Exato. e A minha era na eu outra escolhi arma. a serra, que aquilo não era bem uma serra, era uma espécie de. Aquilo quer dizer, pelo menos quando estava grande, parecia quase uma Uma- coisa para ceifar. É uma foice. Parecia uma foice. Aliás, sempre que matavas uma personagem, nós diziam: Olha, foice. Foice. Mas de facto, temos que fazer um bom jogo entre essas duas armas Uhum. para conseguir derrotar os inimigos e sempre fazendo o dodge para um lado e para o outro, porque é realmente muito importante. Como não temos nenhuma outra forma de defender, a não ser os counters ou a não Exato. ser. Que nós utilizávamos várias vezes, principalmente contra os bonecos que nós chamávamos os Fernando Mendes, os trolls Para quem ainda não com as percebeu, os suas counters são feitos com a caçadeira. caçadeira, exatamente. E é na altura ideal, ou seja, quando eles vão mesmo atacar e estão quase a bater-nos, um Uhum, bom tiro de caçadeira faz com que eles fiquem ou paralisados assim durante um bocadinho, e é a uhum. altura em que se fazem aqueles ataques críticos. Exato, mas curiosamente, com o Daniel isso funcionava muita vez e comigo não funcionava assim tanta vez. É uma questão de Ah, timing. exato, é uma questão de timing, ou seja, tem que ser mesmo um timing muito, muito preciso para se conseguir derrotar os inimigos. E de facto, isto foi algo que eu apreciei bastante nesta versão. Exato. E há outra coisa que nós adorámos, que foi, por exemplo, isto aqui já são mais coisas pormenores, mas, por exemplo, no caso do Dark Souls, quando uma pessoa morre, as souls ficam no chão. E Uhum, aqui também voltou a acontecer coisas como no Dark Souls, ou seja, vocês vão ter uma espécie de zombies que aparecem com uns pergaminhos que são as informações de outros jogadores, por aí fora, ou mensagens deixadas no chão. Vão continuar a ver pontos de interesse onde o inimigo, aliás, o aliado morreu. Mas aqui, quando vocês deixam as vossas souls no chão, se for próximo de um inimigo, uhum. é possível que elas apanhem. É verdade. Isto Aliás, foi surpreendente, nós ficámos mesmo, wow, este foi o momento em que eu e o Daniel olhámos um para o outro e pensámos: isto é game changing, é porque genial, é genial, é muito bom. é E risco. aliás, vai acrescentar a dificuldade extra no jogo, porque se for um inimigo muito forte, neste caso houve uma vez em que perdi para um Fernando Mendes, e tive que roubar as minhas souls dele e não consegui. Voltei a morrer por estupidez, mas o que é facto é que os echoes, neste caso, desapareceram definitivamente. E uma pessoa sente aquela pressão, aquela cagufa É de adicional. ter de é que antigamente ainda era aquela coisa de ter ali lá, se fosse preciso apanhar do chão e fugir. Uhum. Agora não. Agora não, temos mesmo que os matar para conseguir ter os echoes de volta. Algo que nós não conseguimos ter a certeza, mas que pareceu, é que os inimigos também quando apanham as echoes ficam mais fortes. Vocês ficam Sim, imunes aos counters, por exemplo. sim, parece que sim. Aliás, eu acho que foi mesmo esse o motivo pelo qual eu morri contra o Fernando Mendes. Que ele, enfim, engoliu as minhas souls, ficou mais gordo, ficou mais poderoso. E outra coisa que também nós reparamos é que os inimigos agem quase que em formato sempre de matilha. Uhum, Ou seja, nunca há aquela coisa de tipo dois ou três inimigos, não. Aqui às vezes é mesmo a ideia de nos rodear, de serem vários ao mesmo tempo. exato. O que permeia novamente aquela coisa do fugir o mais depressa possível ou desviar o mais depressa possível. A não ser que nós tenhamos a ideia de que somos bons enquanto One Man Army e tentemos derrotá-los todos. Aliás, até porque para fazer grinding e para conseguir evoluir o mais depressa possível, reunindo o máximo de echoes possível, isso seria uma boa estratégia. Ou seja, chamar um de cada vez, temos as nossas pedras, podemos tentar chamar um de cada vez e matá-los. Uhum. Ou então, se quisermos
progredir pelo cenário o mais rapidamente possível, sim, eu acho que a melhor estratégia é mesmo fugir, até porque quando falamos em muitos inimigos de uma só vez, falamos logo aos 10 ou 15, Exato. e realmente torna-se muito perigoso se nós permanecermos naquela zona durante muito tempo, até porque existe variedade de inimigos num só espaço, mesmo quando eles andam em matilha. Temos o Slash, Uma que é o espécie do nosso Slash, inimigo, né? exato, que é o nosso inimigo de chapéu, e temos outros com caçadeira, temos outros com uma foice, Às e vezes nunca, rodeados de cães. às vezes rodeados de cães, que também são bastante agressivos. Inimigos também em cadeira de rodas, que nós acabamos por não saber muito bem o que é que eles fazem porque conseguimos matá-los sempre de costas, mas provavelmente são Uhum. perigosos. Falando em Ah, inimigos, há uma coisa importante que nós temos de ressalvar, que é os bosses continuam a existir, sim, são estupidamente agressivos e fortes, sem dúvida. requerem algumas tentativas, como é óbvio ao estilo de Dark Souls, Uhum. e existe também uma espécie de mini bosses pelo caminho, ou seja, durante a nossa experiência, nós encontramos Sim, um javali, neste caso tivemos. foste tu, que era Sim, bastante mais forte que o resto dos inimigos e conseguiu matar-te com uma pancada praticamente. exatamente, posso falar dessa situação. Ao explorar o cenário, fui para uma zona onde supostamente ainda ninguém tinha ido e onde encontrei um javali que o Daniel ao início nem sequer viu. Eu disse: Olha, está ali um javali, e o Daniel ficou: Não estou a ver nada. Hã? Onde? Mas eu Onde? estava, exato, eu estava a ver um javali numa zona de esgoto, se eu não me engano, Era os gods, sim. e que ocupava o espaço todo, ou seja, eu não tinha como fugir naquele cenário. Ainda tentei, mas fui completamente Exato, derrotado. curiosamente, que era, enfrentavas o javali ou enfrentavas uma horda de zombies. Exato, exato. Portanto, eu tive que fazer a minha escolha e a minha escolha foi morrer. Eu ia morrer de qualquer forma. Portanto, eu decidi morrer para o javali. Senti-me muito melhor dessa forma. Exato, o boss foi necessário fazer algum grinding para poder Uhum. matá-lo, mas foi uma epopeia e continua a ser ao estilo de Dark Souls, mas Sim, continua a ser aquela coisa de quando se mata um boss é uma sensação de recompensa brutal. sem Brutal. E dúvida. isto E aliás, continua a estar aqui presente. claro, e já para não falar também da banda sonora, que é grandiosa, claro que nós não temos aquelas grandes músicas até chegar ao boss, temos apenas os sons e toda aquela atmosfera que é criada pelos efeitos Uhum. sonoros, que está bastante boa, mas quando chegamos ao boss e temos aquela música com aqueles grandes coros, é realmente fantástico. Sim, eles fizeram um E trabalho fantástico mesmo. sim, sem dúvida. Agora resta-nos saber como é que vai ser daqui para a frente, como é que vai ser o restante cenário, se vamos ter sempre este tipo de cidade vitoriana com um ar surreal ou se vai ser uma coisa mais ao estilo Dark Souls, onde vamos tendo vários cenários também sempre dentro daquele contexto medieval, mas que vão variando bastante na paleta de cores e tudo mais. É Só verdade. mesmo vendo agora na Sim, versão e final. aliás também vamos ter de esperar depois para ver a Chalice Dungeon, que Exato. supostamente é uma masmorra gerada aleatoriamente consoante os jogadores, que é uma coisa quase ilimitada. Uhum. E também nos falta ver depois o multiplayer e tudo mais, mas isso é uma coisa que então, em princípio, vamos esperar na versão final, que deve estar mesmo a arrebentar. Se bem que o Exatamente. jogo chega no dia 25, vinte em e cinco a exclusiva à Portugal. PS4. Exato. Quem estiver interessado em fazer o jogo, nós aconselhamos a fazer a pré-reserva, pois têm direito a uma t-shirt que é bastante bonita. Sim, por acaso nós, Eu e o Daniel spoilers, já temos a já temos o nossa. Exato. E de facto, É eu gira, acho que é um é bom gira. Para quem bónus. gosta, É bastante gira, é assim, se sim. você jogo gastar o preço de lançamento, sim. Então, claro, Uhum. ficam com uma t-shirt a mais. E uma Coisa coisa boa. que não nos foi garantida na altura, mas que nós podemos dizer agora, é que o jogo terá legendas em português. O que pode ser também um fator extra para quem. Sim, podem uh, esquecer vozes em português, mas o que Sim, se voz calhar em até é bom. português não. Aliás, no Brasil penso eu que vai existir uma versão dobrada do Bloodborne, mas em Portugal pelo menos teremos legendas em português e nós sabemos que é assim que muita gente prefere jogar até, pelo menos com a voz original e com legendas em português, se possível. Pelo menos nessa vertente vocês podem ter garantia. Exato. Pronto, nós vamos ficar por aqui. Já veio com uma antevisão algo longa. Em Uhum. breve nós teremos aqui a análise e muito provavelmente até serei eu e o Ruben a voltar a contar-vos todas as novidades. Por Uhum. isso vocês já sabem, podem ler a análise completa. Aliás, a antevisão e a análise no futuro, mas a antevisão completa em proximonível.pt e também saber mais sobre Bloodborne e outros videojogos e cinema e animated em card games aqui no próximo nível. Mas também não se esqueçam de visitar o canal do Ruben, onde tem muitas coisas sobre videojogos e não só. Exato. Por isso, Portanto, pessoal, vemo-nos no próximo nível. Tchau! tchau, fica bem.